E se eu lhe dissesse que o poderoso arcanjo Miguel, conhecido por suas valentes batalhas contra o mal, ainda tem uma missão secreta a ser revelada? Imagine isto, uma missão divina envolta em mistério, esperando o momento perfeito para se manifestar. À medida que nos aprofundamos nas Escrituras, descobrimos revelações chocantes sobre o papel central de Miguel no fim dos tempos. Mas aqui está a verdadeira questão. Como isso afeta sua vida hoje? A resposta é profunda. Significa que você faz parte de uma batalha espiritual maior e tem o poder de se preparar para o que está por vir. Então, à medida que exploramos essa verdade oculta, não se esqueça de se inscrever e compartilhar sua opinião nos comentários sobre de onde você é ou sobre os milagres que Jesus fez em sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e estará com você em todos os desafios que você enfrentar. Em nossa exploração de Miguel, o comandante angélico, nos aprofundamos nas profundas referências bíblicas que pintam um retrato desse anjo poderoso e de seu papel crítico na luta cósmica entre o bem e o mal. A enigmática identidade de Miguel é revelada através dos textos sagrados de Daniel, Judas e Apocalipse. Esses versículos não apenas destacam sua alta posição como arcanjo, mas também ressaltam seu papel fundamental como protetor de Israel, um guerreiro leal contra Satanás e um defensor fundamental nas batalhas celestiais. O livro de Daniel fornece a base para a compreensão da identidade e missão de Miguel. Em Daniel 10:13, encontramos Miguel como uma força formidável, mas o príncipe do reino persa me resistiu 21 dias. Esta passagem enfatiza a estatura de Miguel como um dos principais príncipes, sublinhando a sua posição entre os seres celestiais de mais alto escalão. Ele não é apenas um observador na guerra espiritual, mas um combatente ativo, intervindo tanto nos assuntos das nações como nos reinos espirituais. Mais adiante, em Daniel 12:1, Miguel é visto novamente como um protetor. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Este versículo não só destaca o papel protetor de Miguel sobre Israel, mas também indica o seu envolvimento em eventos futuros de profundo significado escatológico. Como protetor de Israel, as responsabilidades de Miguel vão além do espiritual. Ele está profundamente entrelaçado com o destino de uma nação e, por extensão, com o desenvolvimento dos planos divinos na terra. Judas 1:9 oferece um vislumbre do caráter de Miguel e da intensidade da guerra espiritual. Mas Miguel, o arcanjo, quando discutiu com o diabo e discutiu sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar contra ele um julgamento injurioso, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este episódio está cheio de mistério, suscitando perguntas sobre o significado do corpo de Moisés. No entanto, destaca a autoridade, a sabedoria e a moderação de Miguel, escolhendo invocar a repreensão do Senhor em vez da sua própria. A passagem reflete a antiga luta contra Satanás e ilustra que mesmo o anjo mais poderoso confia na autoridade divina e não no poder pessoal. Apocalipse 12:7-9 apresenta uma das representações mais dramáticas do papel de Miguel. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos travavam guerra contra o dragão. Aqui Miguel é mostrado como um líder guerreiro, orquestrando as hostes celestiais contra Satanás, que é retratado como o maior enganador e inimigo de Deus. Este conflito cósmico retrata Miguel não como um agente solitário, mas como um comandante liderando um exército de seres celestiais, significando tanto a sua autoridade como a escala da batalha espiritual. A interpretação destas passagens sugere que a missão de Miguel ainda não está completa. Através destas percepções bíblicas, percebemos que a derrota final das forças do mal continua a fazer parte dos eventos futuros ligados à grande tribulação, um período caracterizado por turbulência, engano e julgamento final. A presença e as ações de Miguel durante esse período denotam não apenas defesa, mas também participação ativa na realização da justiça e da ordem celestiais. Nas narrativas bíblicas, Miguel surge como o único anjo explicitamente referido como arcanjo,
um termo que incorpora os papéis de liderança suprema e hierarquia divina dentro do reino espiritual. O título arcanjo infere mais do que posição. Sugere o peso da responsabilidade que Miguel carrega como figura central nas estratégias divinas contra os poderes adversários que procuram perturbar os planos de Deus. Ao contemplarmos estes textos antigos, somos lembrados de que o envolvimento de Miguel nestes eventos cruciais é contínuo, com implicações que ressoam com o calendário divino de eventos futuros. Suas ações simbolizam proteção e julgamento, estabelecendo um equilíbrio entre a defesa do povo escolhido de Deus e o confronto direto com as forças das trevas. Esta dualidade faz de Miguel um exemplo quintessencial da luta eterna em que os guerreiros divinos desempenham um papel crucial no período da história humana e cósmica. Esta compreensão matizada de Miguel como o comandante angélico por trás da cortina revela a profundidade da guerra espiritual que transcende o mundo físico, ao mesmo tempo que detalha os meios pelos quais a tutela divina e a justiça são executadas. Os reaparecimentos antecipados de Michael durante períodos futuros críticos na profecia bíblica sugerem uma continuação desta narrativa cósmica, onde ele permanece como um baluarte contra o mal. À medida que a grande tribulação se aproxima, a sua liderança e intervenções tornam-se ainda mais significativas, pintando um quadro vívido da dinâmica espiritual que está prestes a acontecer. Na fascinante tapeçaria da profecia bíblica e da intriga celestial, a figura do arcanjo Miguel se destaca como um guerreiro formidável e uma presença impactante. À medida que nos afastamos da compreensão de quem é Miguel e do seu papel integral contra adversários sobrenaturais, mergulhamos numa narrativa que o lança num tempo que desafia a própria essência das batalhas terrenas e celestiais. O tempo de perturbação predito em Daniel 12:1. Reflita por um momento nas profundas palavras do profeta Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo. Estas palavras anunciam não apenas uma ocorrência espontânea, mas o surgimento de uma época, uma era marcada por acontecimentos cataclísmicos que irão remodelar a paisagem espiritual do mundo. Este tempo de dificuldade, sinônimo da grande tribulação, é mais do que uma predição antiga. É um aviso das crises e tribulações sem precedentes que a humanidade enfrentará, orquestradas sob o governo divino. Agora, o que significa, para Miguel, o grande príncipe, levantar-se? Em termos militares, levantar-se é assumir uma posição de prontidão e de ação. É o chamado às armas, a postura equilibrada de um líder cingido e preparado para manobras defensivas e ofensivas. Na terminologia da guerra espiritual, o levantar-se de Miguel representa a intervenção divina no momento mais crítico da história humana, onde as forças das trevas e do engano ameaçam a própria aliança que orienta a fidelidade dos crentes. Esta ascensão não é uma mera postura, é uma mobilização que marca o apoio celestial atraído para os reinos terrestres. Imagine, um comandante celestial prepara suas forças enquanto o mundo mergulha no caos, as nações estremecem sob o engano e o julgamento se aproxima como uma tempestade que se aproxima. A intervenção de Miguel foi divinamente cronometrada, orquestrando uma estratégia celestial para fortalecer o povo de Deus no meio de uma adversidade esmagadora. Dado o seu papel histórico como protector de Israel, a ascensão de Miguel não é apenas uma posição defensiva, é a ponta de lança de uma contraofensiva contra os males em proliferação. Enquanto as nações lutam contra o engano e a corrupção moral, a presença de Miguel como defensor do povo de Deus simboliza um farol de esperança e força. O seu envolvimento neste conflito sublinha o compromisso duradouro de Deus com as suas promessas e o seu povo. A gravidade deste evento não pode ser subestimada, pois a ascensão de Michael contextualiza uma época onde as dinâmicas espirituais e terrenas se entrelaçam mais estreitamente do que nunca. Miguel pode ser chamado a liderar uma defesa espiritual semelhante aos relatos bíblicos, onde a intervenção divina alterou o curso da história, seja a libertação de Israel dos opressores
ou o fornecimento de vitória contra adversidades esmagadoras. No centro deste capítulo da profecia divina está a compreensão de que o tempo de dificuldade não é apenas um período de desafios, mas também um período de despertar e refinamento para os crentes. À medida que Miguel se levanta, também os fiéis são chamados a resistir, galvanizados pelo apoio divino para navegar através deste turbilhão que é tanto espiritual como terreno. A garantia do apoio celestial transmite força para resistir a uma época caracterizada por mudanças nas crenças fundamentais e apostasia desenfreada. É durante esta posição e fortificação que o povo de Deus é encorajado a distinguir a verdade do engano. A grande tribulação separará o joio do trigo, desafiando os indivíduos a reafirmarem a sua fé enquanto navegam numa realidade onde as verdades divinamente instituídas estão sob coação. Nesta narrativa, a ascensão de Miguel significa um chamado de clarim, uma convocação divina para vigilância espiritual, resiliência e compromisso inabalável com a fé. Este período vê o envolvimento de Miguel não apenas como protetor, mas como arquiteto de um bastião espiritual, fortalecendo os redimidos contra incursões que são tão ideológicas quanto espirituais. À medida que os principados das trevas organizam os seus esforços para obscurecer a verdade e precipitar o caos, Miguel encarna o baluarte celestial que defende a justiça, combate a malevolência e salvaguarda o legado da aliança concedido ao povo de Deus. Assim, à medida que exploramos o teatro cósmico deste drama divino em desenvolvimento, a ascensão de Miguel durante o tempo de perturbação é emblemática de um alinhamento cósmico mais amplo, uma orquestração divina, onde o céu intercede no meio da tribulação. Desafia os crentes a participar numa narrativa que transcende a mera sobrevivência, exortando-os a abraçar os seus papéis nesta saga espiritual que reescreve os contornos da fé, da redenção e da intervenção divina. Tal como Miguel está, nós também o fazemos, envolvendo-nos numa narrativa divina que evoca coragem e fé duradoura nas batalhas que ainda estão por acontecer. Nos reinos celestiais, onde destinos cósmicos são forjados e conflitos antigos se desenrolam, existe uma saga emocionante gravada nos anais da profecia bíblica, Miguel versus o dragão. Esta narrativa, inserida em Apocalipse 12, 7 e 9, nos impulsiona para um teatro celestial, onde o arcanjo Miguel, liderando um exército de hostes angélicas, enfrenta o dragão, identificado como Satanás, e suas legiões. Este choque cósmico não é uma mera alegoria, é uma expulsão definitiva dos reinos celestiais, um ato que ressoa com profundas implicações tanto para a esfera celeste como para a terrestre. À medida que visualizamos este confronto épico, uma verdade eterna se revela. Miguel, o arcanjo guerreiro, personifica a resistência divina definitiva contra forças malévolas. Neste combate, a guerra espiritual que atravessa a estrutura da existência humana intensifica-se como nunca antes. Documento do Apocalipse. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Esta batalha não é uma luta passageira, mas uma mudança fundamental, onde a dinâmica do poder celestial é irrevogavelmente alterada. O drama absoluto da cena não pode ser exagerado. Michael, com seu rosto radiante, abrindo asas de luz, entra na briga com coragem e mandato divino. No papel de protetor e executor da vontade divina, Miguel reflete o poder e a justiça do próprio Deus. O dragão, em contraste, representa a quintessência da rebelião, a personificação desafiadora do orgulho e do engano, posicionada contra a ordem divina. A batalha em si reflete um conflito antigo, uma narrativa cósmica do bem contra o mal, um tema recorrente que ecoa nas escrituras e na história humana. Simbolicamente, a expulsão do dragão marca uma mudança sísmica. Sua expulsão celestial significa a purificação da corrupção dos reinos puros, um ato de limpeza que precede os eventos escatológicos finais. O dragão, uma vez ungido com glória,
transforma-se através do desafio no antigo adversário, Satanás. Esta transição simbólica de anjo de luz para acusador delineia o arco destrutivo da rebelião contra a autoridade divina. O que está em jogo nesta batalha transcende as fronteiras celestiais e irrompe no domínio terrestre. O dragão, frustrado e preso à terra, embarca em um veemente ataque final. Impulsionado pela ira e pelo desespero, sabendo que o seu domínio está sob ameaça, ele procura desencadear o caos e atrair a humanidade para os seus esquemas destrutivos. Marca o início de uma profunda guerra espiritual, onde o reino terreno se torna o novo campo de batalha. Um espaço onde as almas são contestadas e as lealdades são testadas. O triunfo de Miguel no céu não só expulsa o dragão, mas também inaugura uma nova fase nesta luta cósmica. É um toque de clarim para a humanidade, uma preparação para uma guerra espiritual intensificada. A vitória celestial é refletida na terra através de apelos intensificados à vigilância, à fé e à confiança na proteção divina no meio da tribulação que se segue. Serve como um lembrete de que as batalhas espirituais podem ocorrer sem serem vistas, mas os seus resultados ressoam no mundo físico, afetando destinos e moldando histórias. No âmbito do Apocalipse, esta narrativa celestial semeou inúmeras interpretações e reflexões. A vitória de Michael é um símbolo de uma eventual expurgação do mal do universo? Ou representa uma ocorrência celestial literal, prenunciando eventos físicos e espirituais na Terra? Talvez em níveis profundos, seja ambos, uma revelação da intenção divina aninhada em camadas de alegorias e eventos históricos que ainda não aconteceram. À medida que a humanidade se encontra no precipício destas revelações, uma verdade emerge da tapeçaria celestial. Miguel continua a ser um farol de intervenção e esperança divina. O seu papel sublinha a garantia eterna de que, apesar das artimanhas serpentinas do adversário, a justiça divina prevalecerá. Esta garantia estende-se aos corações dos crentes, capacitando-os contra forças espirituais malévolas que distorcem o nosso mundo. Assim, o confronto épico entre Miguel e o dragão não é apenas um acontecimento a ser estudado, é uma parábola viva a ser incorporada. Desafia-nos a travar batalhas espirituais com coragem, alinhando-nos com os propósitos divinos que transcendem a nossa compreensão mortal. Como espectadores atraídos para esta peça cósmica, chamados à participação ativa, preparamo-nos para permanecer firmes, ecoando a determinação e a sabedoria adquiridas nos triunfos celestiais. Esta narrativa em desenvolvimento convida-nos a olhar para além do véu, a perceber as sombras místicas que dançam entre os reinos, as verdades sagradas sussurradas em textos antigos e vividas para sempre. Pois Miguel contra o dragão não é apenas uma história de guerra etérea, mas um eterno apelo às armas, acenando a cada alma para se levantar, blindada com fé e guiada pela verdade divina, à medida que o drama da revelação continua a desenrolar-se. Considere as palavras de Daniel 12:1, que nos falam de uma época de grande aflição, como nunca se viu desde que as nações passaram a existir. No entanto, no meio desta profecia de trevas, surge um farol de esperança. Miguel, o nosso grande príncipe, guarda os filhos de Deus. Esta passagem nos convida a explorar o papel divino atribuído a este guerreiro celestial, enfatizando não apenas uma batalha épica nos céus, mas o cuidado e a proteção íntimos fornecidos a cada alma cujo nome está no livro da vida. A missão protetora de Miguel ecoa na tapeçaria das Escrituras, especialmente em Apocalipse 7, 3, 4. Aqui, a visão de João pinta um quadro de anjos, interrompendo a destruição, para que os fiéis possam ser selados pelo selo de Deus em suas testas. Este selo significa preservação divina, uma marca espiritual que separa os verdadeiros servos, protegendo-os durante as provações. É nesta ação que vemos um reflexo do compromisso inabalável de Michael com a sua responsabilidade celestial. Ele é retratado como o líder das hostes celestiais, orquestrando suas atribuições divinas para garantir a preservação dos escolhidos por Deus. Ao longo da história bíblica,
O tema de Deus levantando um protetor para seu povo vem à tona repetidamente. Seja Moisés liderando os israelitas através do Mar Vermelho, Davi enfrentando Golias, ou os profetas desafiando os tiranos, sempre houve um guardião, um guia. É neste desígnio constante que vemos continuidade, Michael assumindo o seu papel como protetor destes tempos turbulentos, guiando-nos através de reinos invisíveis de guerra espiritual. Considere por um momento este retrato de Miguel não apenas como um guerreiro, mas também como um pastor de almas. Assim como Jesus se descreve como o bom pastor, dando a sua vida pelas ovelhas, o papel de Miguel parece intrinsecamente concebido para a salvaguarda do propósito divino na terra. Num sentido metafórico, Miguel permanece como sentinela do livro da vida, garantindo que aqueles inscritos nele sejam protegidos das forças que visam arrancar sua segurança. Como deve ser travar batalhas invisíveis por cada oração sussurrada, por cada ato de fé realizado em amor, por cada passo dado no caminho estreito. O livro do Apocalipse mostra-nos vislumbres desta luta, anjos lutando contra mares caóticos e tempestades, contendo ventos até que os fiéis possam ser selados e salvos. Nestas imagens, vislumbramos o envolvimento direto de Miguel na orquestração destes esforços celestiais, gerenciando as forças angélicas de uma maneira que só um arcanjo poderia fazer. O projeto divino é sempre detalhado e deliberado. Assim como Miguel defendeu o corpo de Moisés das garras de Satanás, conforme registrado em Judas 1:9, ele agora preserva o espírito de cada crente. A firmeza e o dever divino de Miguel proporcionam não apenas proteção, mas também um lembrete de que não estamos sozinhos. Mesmo em tempos em que as sombras parecem aproximar-se de todos os lados, os fiéis nunca são relegados à desesperança, pois são protegidos por forças que não podem ver, mas em que podem confiar. Consideremos também como esta relação entre Miguel e os eleitos se estende às nossas vidas contemporâneas. Enquanto as forças angélicas combatem adversários espirituais, os crentes são encorajados a vestir a sua própria armadura de fé. Efésios 6:10-18 descreve nossas armas espirituais: verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Através deles, nos alinhamos com as forças celestiais lideradas por Michael, participando desta grande narrativa. Inspira uma unidade entre o visível e o invisível, o terreno e o celestial. A tutela de Michael sobre a nossa sobrevivência não é um empreendimento passivo. Chama-nos a um envolvimento ativo, alimentando a nossa fé, nutrindo o nosso espírito e fortalecendo a nossa esperança. Nosso papel passa a ser o de cooperação com o divino, fazendo escolhas que se alinhem com o trabalho do reino, que Miguel e seus anfitriões defendem com vigor e lealdade. Nesta estrutura celestial, somos inspirados a permanecer resilientes, impulsionados não pelo medo do fim, mas pela antecipação do novo começo que a vitória de Miguel anuncia. A sua proteção assegura que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida permaneçam inabaláveis, sendo cada alma um testamento da graça de Deus manifestada através da tutela angélica. À medida que nossa jornada através do livro do Apocalipse e das escrituras proféticas se desenrola, lembramos que, em meio a histórias de batalhas e feras, os fios da proteção divina são intrinsecamente tecidos. O papel de Miguel como protetor dos santos eleva esta narrativa celestial, assegurando-nos que, no plano de Deus, somos queridos e protegidos, preparados para nos levantarmos e enfrentarmos os desafios, selados com segurança no propósito divino. À medida que nos aproximamos da revelação dos mistérios que cercam a trombeta final, encontramo-nos num reino onde o físico e o metafísico convergem, um lugar onde os pronunciamentos divinos ecoam pelos corredores do tempo. Poderíamos especular sobre o papel monumental que Miguel, o arcanjo, desempenha durante esta sinfonia cósmica final. Ao nos aprofundarmos em 1 Tessalonicenses 4,16, a Escritura ilumina o evento em que os céus ressoarão com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Sinalizando o retorno do Senhor,
a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos fiéis vivos. Considere isso por um momento. O poder que esta escritura contém, a voz do arcanjo potencialmente não sendo outra senão a de Miguel, é como a abertura de um oratório divino, convocando os fiéis do pó da terra. A noção de que a voz de Miguel poderia acompanhar a trombeta de Deus sugere mais do que apenas um coro celestial. Ela prescreve um amálgama de vigilância guerreira e alegria anunciadora, anunciando a vitória sobre a morte e a sepultura. A superfície espelhada da eternidade reflete o papel de Michael aqui, não apenas como um participante, mas talvez como um marechal celestial orquestrando a ressurreição, o grande retorno da vida do sono da morte. Miguel foi retratado nas Escrituras como um forte defensor do povo de Deus, um príncipe celestial montando guarda. Aqui, no contexto da ressurreição, ele pode assumir o papel de sentinela divina, supervisionando o despertar daqueles que dormiram na fé e na justiça. Ao ficar de guarda sobre a igreja em ascensão, Miguel reassume seu antigo manto de protetor, guarnecendo as almas enquanto elas renascem para a vida eterna. A sua presença assegura a passagem segura da igreja através deste momento transformador, da mortalidade que nos liga ao nosso destino glorioso com Deus. O simbolismo da trombeta de Deus também não deve ser subestimado. Ao longo das Escrituras, as trombetas anunciam marcos significativos na interação divino-humana, desde a queda dos muros de Jericó até a declaração dos anos do jubileu. Neste contexto, o som da trombeta é muito mais do que um toque de clarim. É uma proclamação de libertação da morte, um anúncio jubiloso que ecoa o cumprimento final de todas as promessas, o triunfo sobre o pecado e a mortalidade. Muitos estudiosos e teólogos têm ponderado sobre a associação entre o som da trombeta e a voz unida da presença celestial de Cristo, significando uma fusão do tempo terreno com a eternidade divina. É preciso também considerar as implicações mais amplas deste evento cósmico. A ressurreição não é apenas uma grande reunião, é o início da vitória final sobre um adversário antigo, a própria morte. Nesta sinfonia de salvação, Michael provavelmente tem a tarefa de reunir as forças espirituais necessárias para proteger e guiar a humanidade através de sua entrada no reino divino. No meio desta vitória, existe um apelo sério a todos os crentes. Enquanto esperamos pelo toque da trombeta, esta reflexão exorta-nos a viver uma vida alinhada com os seus ensinamentos, incorporando a fé que dá vida à nossa espera. É aqui que reside a urgência. Estamos preparados para apoiar Miguel como nosso defensor, semelhante àqueles a quem ele protegeu durante as profecias de Daniel. Alinhamo-nos com a igreja triunfante, pronta para a ressurreição e a vitória final sobre a morte. Este é um chamado à introspecção e à prontidão, uma jornada constante em direção a vidas que afirmem o nosso lugar entre aqueles que Michael se levantará para defender. A aproximação da trombeta final serve como um lembrete das nossas responsabilidades divinas hoje. Com base nestas revelações, a nossa jornada continua com corações ensinados à bravura e mentes abertas ao verdadeiro chamado de Miguel e das hostes celestiais. A preparação é o nosso escudo, a fé é a nossa espada, e a promessa da vida eterna é a coroa visionária que aguarda aqueles a quem Miguel se levanta para ficar ao lado naquela manhã eterna. Ao ponderarmos sobre o nosso papel neste drama divino, amarramos as nossas almas à vigilância e à fidelidade, sempre prontas para responder ao chamado da trombeta final.